Beleza, galera, voltamos. Eu disse a vocês que era rápido, deu tempo até eu pentear meus cabelos, aí ó, como foi que ficou. Não tá bom agora, Júnior, aí? Tu é doido, meu irmão, trouxe aqui o pente. Tem esse negócio não, moço, eu trago o pentezinho porque meu cabelo é muito fino. E aí ele assanha com muita facilidade. E eu trouxe o pentezinho, né? Claro. Tenho dúvida disso aí. Meus amigos, hoje é sexta-feira e aí sexta-feira é dia do cara dar uma relaxada, sabe? Você começa a ficar mais tranquilo, relaxado, porque afinal de contas você passa a semana toda trabalhando, né, meu irmão? E aí o negócio não é mole, o negócio não é brincadeira, não. Quando chega o final de semana, já próximo da sexta, o cara já relaxa mais, já fica mais tranquilo, né? Beleza? Vamos lá então, galera? Vamos para o nosso segundo momento da aula de hoje. Então vamos lá, deixa eu habilitar aqui, habilitando aqui a caneta. Ações mais urgentes. Olha isso, galera. Olha isso aqui, ações mais urgentes. Estabelecimento de metas para diminuir as emissões de gases estufas na atmosfera. Esta ideia norteou a elaboração do chamado Protocolo de Quioto. Anota isso aqui, Protocolo de Quioto. E do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o IPCC. Meu amigo, o Protocolo de Quioto foi um divisor de águas. Muito embora nós estejamos razoavelmente distantes, né, para dizer o mínimo, do alcance das metas de temperatura ideal para que o planeta continue vivendo, né? Muito embora. Mas, assim, o Protocolo de Quioto, sem dúvida, foi um documento que norteou os valores referenciais de temperatura climática para que a situação não piore, não é? Para que a situação não piore. Então, se você for analisar, o Protocolo de Quioto é uma referência. Tá certo? Então, isso é uma das ações urgentes que a gente precisa tomar. Seguir, né? Na verdade, executar essa função. Porque, do contrário, só na teoria, só na conversa não resolve, não. Alterações climáticas, menor número de dias frios e noites mais quentes. Ondas de calor letais. Nós tivemos nos últimos... Se você pegar bem aí, pode pegar, porque hoje é mais fácil de pegar isso daí, é mais fácil, por causa da internet. Se você pegar bem aqui e fizer uma pesquisa com mais calma, com tranquilidade, sem muita, vamos dizer, sem muita preocupação. Se você fizer essa pesquisa das ondas de calor letais acontecidas nos últimos 10 anos, você vai ver que o número delas tem aumentado substancialmente. E a frequência com que ela acontece tem aumentado substancialmente. Substancialmente. É realmente um negócio assim impressionante. Impressionante. Tá? Chuvas pesadas, enchentes e secas devastadoras. Rapaz, se tu observar, é o que a gente chama de eventos extremos, né? Às vezes a gente fica até se perguntando, rapaz, chuva? Nesse período? Rapaz, as coisas estão mudando mesmo, viu? Sinceramente. Porque chuva nesse período... Mas, na verdade, são eventos, você tem que se admirar mesmo, porque são eventos que não aconteciam. Eles estão acontecendo e tem um porquê para isso. E é esse o problema. Aumento na força de tempestades e furacões, causando, portanto, uma devastação grande. Hoje mesmo eu estava vendo bombeiros tentando apagar um ciclone de fogo nos Estados Unidos. Rapaz, a imagem, ela é tão bonita
quanto desastrosa, letal. É um negócio... o ar sugando o fogo e formando aquele ciclone de fogo. Eu nunca tinha visto, não vou mentir, nunca tinha visto. Derretimento de geleiras, aumento do nível dos oceanos, né? Lembra que o aumento do nível dos oceanos ocorre por causa da parte imersa do gelo, aquela que está acima do nível da água, que quando descongela se junta com a água, e aí por isso eleva a temperatura, o nível, eleva o nível. O que é camada de ozônio, professor? O ozônio é uma variedade alotrópica do oxigênio. É o O3. Então, a camada de ozônio é uma camada que existe de maneira natural e que tem como finalidade, tem como objetivo, proteger a Terra da radiação ultravioleta do Sol. Essa radiação é excessiva. É como uma peneira, né? É como uma peneira. Ele filtra mais, não é que não deixa passar raio do Sol, até porque tem que passar raio do Sol, mas ele filtra mais. Evita que esses raios incidam mais violentamente na atmosfera, na superfície. Tá? É uma camada que fica entre 20 e 30 quilômetros acima da superfície da Terra. É mais ou menos essa altura, a camada de ozônio. Tá? Regiãozinha que faz parte da estratosfera. Existe em volta de toda a Terra. E qual é a função dela? Filtrar os raios ultravioletas. Está aqui, ó. Falei para vocês. Filtrar a radiação ultravioleta do Sol. Fazendo com que essa radiação, ela chegue, mas chegue com menor frequência, com menor violência, tá? Até a superfície da Terra. É óbvio que essa radiação ultravioleta, ela tem uma vantagem muito grande, uma importância muito grande. Eu acabei de falar para vocês que a radiação ultravioleta do Sol, por isso a Terra é o planeta que reúne condições para se ter vida, pelo menos o planeta do sistema solar, né? Para que você tenha vida. Porém, meu amigo, quando a gente fala é o planeta cuja distância do Sol permite que haja vida na Terra. Porque é um planeta que tem uma temperatura que possibilita a água no estado líquido. E aí, isso faz com que o indivíduo possa existir, para começar a história, né? Mas isso a gente conhecendo, isso falando de vida como nós conhecemos. E isso falando da vida como nós conhecemos, tá? Esse é o grande detalhe. Muito bem. O que os CFCs têm a ver com isso, professor? Os chamados clorofluorcarbonos. Onde é que eu encontro isso aí, professor? Vamos lá. Geladeiras, frigobar, ar-condicionado, essas splits. Os CFCs são utilizados aí, ó, tá? Então esses caras, eles são conhecidos como gases freon, que são formados aí por elementos como clorofluor e carbono. Eles são empregados nos aerossóis como propelentes em geladeira, freezer, aparelho de ar-condicionado, né? Que é o elemento refrigerante, é o gás refrigerante, é que é chamado, que é o gás que refrigera. Produção de espuma, isopor, tudo isso aí a gente encontra os chamados CFCs, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Consequência da sua destruição. Se eu destruo a camada de ozônio, o que é que me traz como consequência? Se eu destruo a camada de ozônio,
né? Destruindo a camada de ozônio, isso traz o quê como consequência? Isso é importante saber. Muito importante. Pessoal, eu falei para vocês que se eu destruo a camada de ozônio, o principal atingido quem é? O principal atingido é a atmosfera, é a Terra. Qual é a consequência disso? Os gases de efeito estufa, os gases CFCs, porque os gases de efeito estufa tem a ver com o quê, gente? O aprisionamento de calor, né? Mas os da camada de ozônio é outra história. Eles vão sendo destruídos e aí, evidentemente, que a radiação ultravioleta começa a passar de maneira mais violenta, incidindo violentamente na Terra. E onde a gente mora? Na Terra. E aí isso traz consigo um problema grave. Traz consigo problema grave. Que problema grave é esse? Câncer de pele, por exemplo. Afeta o sistema imunológico. Diminui a resistência do ser humano a doenças. Ou seja, gente, um sem fim de problemas, né? Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade, um sem fim de problemas. Rapaz, é um negócio incrível. Você fica, às vezes, imaginando que realmente é importante. Você fica imaginando como é que o ser humano chega a um nível de estupidez como esse. Destruir o próprio planeta. É realmente incrível. Porque, meu irmão, a capacidade de recuperação do planeta é muito grande. Quer dizer que é preciso que o cara tenha feito muito problema. Tenha causado muito problema. Do contrário, meu irmão, é difícil você ver esse tipo de situação. Então, quer dizer, o ser humano, ele provoca ao extremo mesmo. Consequências de sua destruição, fatores naturais. Fatores naturais contribuem para a diminuição da espessura da camada de ozônio. Mas aí, gente, então, você vai ver que os eventos naturais, eles são insignificantes. Erupção vulcânica. Onde é que tu anda vendo erupção vulcânica com vamos dizer, com uma frequência grande? Não tem. Produzindo óxido de nitrogênio. Diminuição da intensidade do campo magnético terrestre. Olha aí. Devido a esse fator, partículas mais pesadas, provenientes do vento solar, atingem a camada de ozônio, provocando sua destruição. Mas, cara, isso é um evento raro. Erupção vulcânica conhecida da gente nesses últimos... E que tenha uma repercussão considerável, foi essa última agora que a gente teve, né? O vulcão... Como é o nome daquele vulcão lá? Que erupcionou, que levou das Ilhas Canárias, como é o nome dele lá? O nome do cidadão é o Cumbre Vieja, né? É isso mesmo? Cumbre Vieja, acho que é isso, né? O nome das Ilhas Canárias. Esse foi vamos dizer, documentado, devidamente documentado, devido à tecnologia, né? Mas de conhecimento, de um nível de importância grande, como esse, nos últimos 100 anos, rapaz, eu não lembro, obviamente tem documentação sobre isso, mas não com uma intensidade
como nós tivemos esse aqui agora, o que significa dizer que a ocorrência de eventos que possam gerar uma situação de destruição da camada de ozônio por erupção vulcânica é uma coisa quase impossível de acontecer. Pode, mas é quase impossível de acontecer. Poluição da água, né? As águas já usadas nas residências, contendo resto de comida, sabão, detergente, fezes humanas, urina, tudo isso que é despejado diretamente nos rios, nos lagos, né? Que mais? Esgoto, do esgoto para lá, para os rios, para os lagos, de um modo geral, represas, etc. Normalmente rios, lagos e mares, né? Gerando o problema que a gente chama de eutrofização dos rios. Cara, é um negócio assim que a gente não consegue imaginar o tamanho do problema que é uma situação dessa. A poluição da água. E olha que nós estamos falando de água numa proporção pequena. Por quê, professor? Porque dos 100% de água, 97% é de água salgada. Então, essa daqui, estando congelada ou não vai interessar para nós. A não ser que você tenha um processo que permita a dessalinização. Agora vamos para cá. 97% ficou quanto? 3% de água doce. Dos 3% de água doce, você tem 1% disponível e 2% congelado. Então, meu amigo, a água que a gente usa é, na verdade, de toda a água existente no planeta, 1% apenas. 1% apenas. Então, veja que é uma, vamos dizer, uma quantidade muito pequena quando considerada o total, né? Não é isso? É uma quantidade muito pequena. O que seriam outros poluentes, professor? Adubos químicos, né? Com nitrogênio e fósforo, que são levados pela chuva. De onde é que vem isso aí, professor? Isso aqui, pessoal, é o chamado NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio, né? Que é colocado lá nas árvores para corrigir a deficiência de compostos nitrogenados ali. Levado pela chuva, vai para os rios, para os lagos, vão se acumulando, vai para as residências. Prolifera, impede a passagem de luz pela água, né, através da água. O que impede também a realização de fotossíntese, e por aí vai. As plantas que vivem no fundo não podem realizar fotossíntese e, portanto, não produzem oxigênio. Qual é a consequência disso? Imagina isso em larga escala. Muita gente, muitas algas, sem fazer fotossíntese. Eu só quero lembrar a vocês que a fotossíntese que nós utilizamos, da qual nós utilizamos o oxigênio, é a fotossíntese realizada pelas algas marinhas. Tá? Eu quero só lembrá-los disso. Muito bem. E aí, meu irmão, você tem plantas, peixes morrendo, né? Servem de alimento, vão morrer. Matéria orgânica para decompor. Problema para o meio ambiente de novo, especificamente para aquele corpo d'água, seja um rio, seja um lago, seja uma represa. Né? Cádmio, chumbo, mercúrio. Cádmio e níquel são encontrados aonde? Vocês sabem? Bateria de celular.
Quero dar uma notícia para o cara que fuma aqui. O alcatrão tem, dentre outros componentes, o benzeno, o benzopireno, cádmio, níquel. Isso é o alcatrão. É a fumaça do cigarro que você coloca para dentro do seu pulmão. Você faz o grandíssimo favor de facilitar a entrada dele até o teu pulmão. Isso aí é o cigarrão, hein? Isso aqui é metal pesado, viu, gente? Cádmio, níquel, chumbo, mercúrio. Se acumula na biomassa do indivíduo. Imagina. Provoca lesão no sistema nervoso, no fígado, nos rins, né? Isso aqui é encontrado onde? Navios petroleiros, prejudicando fauna, prejudicando flora. Professor, e como é que eu faço para resolver isso daí? Tratamento e ampliação das redes de esgoto é uma das ações que podem ser implementadas no sentido de resolver. Tratamento de substâncias tóxicas produzidas pelas indústrias, tornando o que? Inofensivo. Construção de emissários submarinos nas cidades litorâneas. Campanha educativa para esclarecer a população de que os nossos rios, e aqui eu acho que é o mais importante, né? Eu sempre digo que se eu tivesse, mesmo que fosse, se o cara dissesse assim, rapaz, tu tem apenas uma ação para você implementar que você acha que vai mudar profundamente a vida das pessoas e principalmente do planeta. Seria instituir a educação ambiental como disciplina obrigatória em todos os currículos escolares, desde a mais tenra idade, desde as séries iniciais até as séries finais. A Érica está perguntando, professor, se a fotossíntese gera ATP, por que a planta precisa respirar? Calma. Fotossíntese não gera ATP não, Érica. Quem gera ATP é a respiração celular. A planta precisa respirar porque, por ser um ser aeróbio, ela precisa de oxigênio. E o oxigênio é proveniente da fotossíntese. Seja da fotossíntese feita por um vegetal de grande porte, seja pela fotossíntese feita por algas marinhas, por exemplo, tá? O ATP é gerado na respiração celular, que é um processo bioenergético. Galera, vamos para as nossas questões? Volta para mim aqui. Dornelles Júnior, por favor. Queridos, toda vez que a gente finaliza a nossa teoria, a gente vai para as questões, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou sempre colocar na tela, dar um tempinho, você me dá um gabarito aí pelo IPTV, pelo YouTube, seja por onde for. Beleza? Primeira na tela, por favor. Diz assim, o aquecimento global é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta. Ele é consequência da intensificação de qual fenômeno natural do planeta? Quer dizer, aquecimento global está relacionado a qual fenômeno natural? É isso que ele quer saber. 2 minutos eu volto com o gabarito e o comentário. Até já.
Beleza, galera? Tá aí. O pessoal colocou letra C, né? Tem gente aí colocando letra A, mas tem uns também colocando letra C. Cadê a galera do IPTV? Só vi São Miguel da Baixa Grande, hein? Gabarito correto, letra C, é claro, né, gente? Professor, por que que o senhor fala de letra C? Porque ele trata de uma coisa que é muito óbvia. Aquecimento global. Aquecimento global. Muito bem. Questão de número 2. Questão de número 2. Uma das medidas internacionais de combate ao aquecimento global mais divulgadas pela imprensa em todo o mundo foi o Protocolo de Quioto. Tá? Que teve como objetivo principal, nós falamos dele aqui hoje na aula, que teve como objetivo principal o quê? Qual foi o objetivo principal do Protocolo de Quioto? É o que ele está perguntando, só isso. 2 minutos e eu volto. Até já. Muito bem, tá aí, ó. Vamos ver aí. Galera colocou o quê, meu Deus? Letra C, foi isso? E a Érica colocou letra B. E também Fox 13 colocou letra B. Vamos ver aqui? Pessoal, olha o que é que ele fala. Protocolo de Quioto. Qualquer tipo de acordo climático visa diminuir as emissões de gases poluentes na atmosfera. Esse é o principal objetivo. Questão de número 3. O efeito estufa é um fenômeno natural. Sim, eu falei para vocês que o efeito estufa é um fenômeno natural. Isso é fato. Que é intensificado pela ação humana. Também é fato. Qual gás lançado por meio das atividades antrópicas? Lembrando, atividades antrópicas, atividades executadas pelo, vou botar aqui para ficar melhor, pelo ser humano. Pelo ser humano. Isso é o que a gente chama de atividades antrópicas. Está diretamente
relacionado, ser humano, está diretamente relacionado ao efeito estufa? Qual é? Qual é esse gás? É isso que ele quer saber. Que resultado, em primeiro plano, de ação antrópica, está relacionado ao efeito estufa. 2 minutos eu volto. Até já. Beleza, galera. Então, aqui, muito simples, dióxido de carbono, o chamado CO2. Deixa eu explicar para vocês. Lembra que eu falei de dois. Falei do CO2, dióxido de carbono, né? E falei também do chamado metano. Metano, que é o CH4. Porém, pessoal, aqui nesse caso, nas alternativas que ele coloca, que ele disponibiliza para marcar, só tem dióxido de carbono. Então, evidentemente. Professor, não poderia ter metano em outra alternativa, não? Se tivesse metano e dióxido de carbono, na mesma alternativa, tudo bem. Alternativa diferente, a questão estaria nula, porque os dois estão certos. Tá? Muito bem. Questão de número 4. O efeito estufa é uma das principais preocupações ambientais da humanidade, uma vez que os seus efeitos causam prejuízos para a biodiversidade e para as atividades humanas. Esse fenômeno tem como uma de suas consequências, qual é uma das consequências do efeito estufa? Que é agravado substancialmente pela atividade humana. 2 minutos e eu volto. Até já.
o pessoal está colocando aí, né? Gabarito letra A para a questão de número 4. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos conferir? Vamos conferir. Gabarito letra A. Gente, a consequência principal do efeito estufa, principal, porque o efeito estufa tem várias consequências. Lembra que eu elenquei 3, 4? Mostrei aquele ursozinho pendurado num bloco de gelo, mostrei blocos de gelo caindo, cidades sendo alagadas, sendo inundadas, né? Mas o principal e o que gera, por consequência, tudo isso, é o aumento da temperatura terrestre. Esse, sem dúvida, é o principal deles. As atividades produtivas são importantes, fatores que interferem diretamente na ocorrência do efeito estufa. No que toca à energia, pode-se afirmar que o efeito estufa está diretamente relacionado à produção energética por meio de. Ou seja, o que na produção energética está relacionado ao efeito estufa? 2 minutos e eu volto. Até já. Muito bem, tá aí. Questão de número 5. A Érica colocou letra A. Cadê o pessoal do IPTV? Tô vendo a participação muito boa, muito legal aí de Pimenteiras, que colocou letra E. Vamos ver? Vamos ver se é isso mesmo? Gabarito letra E, valeu Pimenteiras, é isso aí. Bom, pessoal, por que combustível fóssil? A queima de combustível fóssil libera como produto dessa queima o CO2. O produto dessa queima é o CO2, que é, vamos pegar como combustível fóssil aí que nós estamos nos referindo, ao caso, por exemplo, da gasolina, né? Tá? Então, dá para a gente saber aí tranquilamente. Vamos lá. Com base nas características do efeito estufa, escolha uma alternativa que indica corretamente uma provável consequência desse fenômeno no Brasil. Na verdade, o fenômeno ele é global. Ele está pedindo só no Brasil. É fácil, 2 minutos e eu volto. Até já.
Tudo bem, tá aí. A Érica, professor, mas fala em energia da outra questão, né? E as usinas hidrelétricas também contribuem. A usina hidrelétrica, Érica, a poluição dela é outra. Não é essa com emissão de gases, não, tá? Muito bem, mas essa daqui, gabarito, questão de número 6, letra E, facinho, facinho, não tem muito o que discutir, não. Inundações de cidades costeiras, como Santos, por exemplo. Ele está citando um caso no Brasil, mas a inundação de cidade costeira vai acontecer no mundo todo se houver aumento do nível dos oceanos por conta do aumento da temperatura global. Beleza? É tranquilo. Vamos para a próxima. No caso do Brasil, qual atividade econômica muito praticada no país está relacionada diretamente ao fenômeno do efeito estufa? Está relacionada ao fenômeno do efeito estufa? Qual? No Brasil, especificamente. 2 minutos e eu volto. Até já. Voltamos. Pimenteiras, letra B de bola. E a Érica não, dessa vez foi a Érica, meu Deus. Não, foi não. Então vamos lá. Galera, no caso do Brasil, pecuária extensiva. Você sabe que o Brasil é um dos grandes produtores de carne bovina, né? E aí, com isso, você tem o quê? Você tem a produção de um gás, que é o gás metano, que eu falei agora há pouco, que juntamente com o CO2 são, sem dúvida, os grandes responsáveis por serem gases de efeito estufa, né? Pela responsabilidade, a grande responsabilidade do fenômeno do agravamento do efeito estufa em si. Portanto, é um problema do Brasil também. Na atualidade, novas tecnologias vêm possibilitando o desenvolvimento de ferramentas que podem contribuir para a diminuição do lançamento de gases do efeito estufa. Em relação aos transportes, uma ação relacionada à diminuição do efeito estufa expressa-se em relação a transporte. Ou seja, o que isso tem a ver aqui? 2 minutinhos e eu volto. Até já.
Estamos de volta, estamos de volta. Pimenteiras colocou letra C de Canal Educação e o gabarito correto é mesmo a letra C. Pessoal, o futuro que já deveria ter acontecido não é nem de carro híbrido, não. Não. Carro híbrido é uma passagem, é uma transição. O futuro tem que ser de carro elétrico. Aí sim, não tem poluição. No que toca às atividades agropecuárias, assinale a alternativa que apresenta uma prática agrícola positiva para a diminuição dos processos que causam o efeito estufa. Essa é besta, né, gente? Essa é bobinha. 1 minuto só. 1 minuto e eu volto. Até já. Beleza, galerinha, tranquilo. Pimenteiras, não. Pimenteiras foi da anterior. Beleza. Então vamos lá, galera. Letra D de dado, aumento da presença de matéria orgânica no solo. Professor, no que isso ajuda? Né? Ele tá pedindo exatamente que apresente uma prática agrícola positiva. Matéria orgânica no solo evita que você tenha a formação. Claro que com a decomposição também, de certa forma, libera, mas em menor proporção, a liberação do metano para o meio. E a nossa última de hoje, com base nos seus conhecimentos sobre o efeito estufa, aponte uma prática que possibilita a diminuição da sua ocorrência. Gente, não faltam práticas, mas ele só quer uma. 2 minutos e eu volto. Até já.
Muito bem, galerinha. Muito bem, muito bem. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos para a nossa última de hoje, gabarito letra C, reflorestamento de regiões desmatadas. Gente, aliás, isso não ajuda só em efeito estufa, não, sabe? Ajuda em tudo. Reflorestar é sempre uma ação que deve ser feita. Não é, olha a história do desenvolvimento sustentável. Não é não usar os recursos naturais, é usar de maneira racional e garantir que no futuro as próximas gerações também façam uso desse mesmo recurso. Galera, infelizmente nosso tempo acabou, tá? Forte abraço a todos vocês, excelente final de semana, fiquem com Deus. Semana que vem estaremos de volta. Tchau.